Bem, meus amigos aqui do LAC Concursos, é com grande satisfação que eu, professor Eduardo Calmon, estou aqui para passar para vocês a metodologia, o método de estudo, aula indispensável para você, meu amigo, minha amiga, saber como estudar. Uma das aulas mais esperadas aí do LAC Concursos, tá? Para mim é uma grande satisfação passar para vocês como que eu estudei, como que eu me preparei, como que eu desenvolvi uma metodologia, uma técnica de estudo para fazer você concurseiro, você concurseira, também ter êxito na sua vida. Tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Calmon, eu vou contar rapidamente um pouco da minha história de concurseiro para vocês conhecerem e a razão pela qual eu desenvolvi esse método de estudo revolucionário para você, meu amigo estudante. Tá? Eu me formei, tive a oportunidade de me formar em 2001 na Universidade Mackenzie, no estado de São Paulo, e até então direcionei a minha vida para o concurso público. Fiz como você, meu amigo, minha amiga, um cursinho preparatório como LAC, me preparei, não obtive êxitos em diversos concursos e resolvi criar uma nova metodologia. E aí, então, incorporei essa nova metodologia na minha planilha de estudo e comecei a obter êxito na minha vida. Em 2002, eu passei num concurso de defensor público em Brasília. Em 2003, eu passei no concurso de promotor de justiça do estado de Sergipe, fiquei por lá por 1 ano e 4 meses. Em 2004, eu passei no concurso de juiz de direito do estado de São Paulo, exerci lá a função de juiz por 4 meses. No final de 2004, eu passei em primeiro lugar no concurso de juiz de direito do estado de Mato Grosso. E em 2011, eu passei no concurso de juiz federal da terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, portanto, foram 5 aprovações em concursos públicos com diversas bancas, CESP, Fundação Carlos Chagas, ESAF, o próprio Tribunal, VUNESP, diversas bancas, e graças a Deus, com muita vontade, com muita garra e preparação, eu consegui alcançar. E é isso que eu quero que você, meu amigo, minha amiga, obtenha sucesso. Não adianta você estudar 15, 16 horas diárias se você, meu amigo, minha amiga, estuda de maneira errada. O estudo para resultar bons frutos precisa ser feito de maneira sistemática, metodológica, e é assim que nós vamos ver, tá certo? Porque, como aqui eu digo sempre no LAC, meu amigo, minha amiga, o seu sucesso é o meu sucesso. Então aqui não pouparei esforços para fazer você, meu amigo e minha amiga, ser aprovada no concurso que você deseja. Tá certo? Fala isso aquele que acredita realmente no seu potencial. Tá certo? Vamos lá? Muito bem. Então, hoje nossa aula vai ser direcionada para método de estudo. Nós vamos ver diversos tópicos dentro do nosso contexto metodológico. Nós vamos ver como que se faz uma boa preparação emocional. Vamos ver funcionamento da memória, preparação para o estudo, método de estudo, montagem de grade de estudo, finalizações, dicas e no final, recomendações ao concurseiro. Tá certo? Muito bem, vejamos então o nosso primeiro tópico. Qual é o nosso primeiro tópico? Preparação emocional. Preparação emocional. Vejam só, queridos concurseiros, para que algo na vida de uma pessoa dê certo, ela precisa, além de tudo, querer que isso dê certo. Na vida da gente, nós vamos encontrar diversos obstáculos, diversas dificuldades. E nós tenhamos que buscar a força, aquela vontade interna, aquele desafio próprio de superar os obstáculos e alcançar aquilo que se pretende.
Ninguém cresce na calmaria. O ser humano só cresce nas adversidades. E o concurso é uma grande adversidade na vida das pessoas. Elas devem superar essas barreiras para poder alcançar aquele cargo, ou aquela função, ou aquele emprego público desejado. Tá certo? Mas antes disso, não adianta você ir fazer a sua prova de maneira totalmente desestruturada emocionalmente. O que é que significa isso? Meus amigos, para que a vida nossa possa fluir de maneira bem tranquila, bem serena, é preciso que nós equilibremos 3 pilares. Então a vida, ela se sustenta em 3 pilares. Nós temos o primeiro pilar, que é o pilar espiritual. Nós temos o segundo pilar, que é o pilar emocional. E nós temos o terceiro pilar, que é o pilar financeiro, econômico. Também chamado de patrimonial. Quando nós conseguimos equilibrar esses 3 pilares de sustentação da pessoa, tenha certeza que você está preparado emocionalmente para esse grande desafio que é o concurso público. Tá certo? E isso, meus amigos, eu falo para vocês, isso vale para qualquer coisa na vida de vocês. Mas o que é o pilar espiritual? É a paz. É a paz interna espiritualmente. Se você crê em Deus e você tem Deus presente na sua vida, no sentido de você ter essa paz espiritual, essa tranquilidade, essa devoção, tenha certeza que nesse pilar você terá absoluto equilíbrio. Mas professor, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu não creio. Não interessa, assim também, desde que você esteja em paz consigo mesmo, sob o ponto de vista espiritual, com certeza você também terá o equilíbrio. Pouco importa, meus amigos, a religião que seja, pouco importa se você crê ou se você não crê em Deus. Pouco importa isso. O importante para você realizar uma boa prova de concurso é que você tenha essa paz, essa absoluta convicção de que você crê ou que você não crê, essa absoluta convicção de que você já se encontrou com Deus, que você está em paz internamente, que você tem esse equilíbrio espiritual muito bem definido na sua vida. Se você não passa no concurso público e busca, uma outra religião, aí não passa e troca para outra, aí não passa e troca para outra, aí não passa, isso lhe dá intranquilidade. Então se agarre na crença que você tem e espere que será recompensado. Tenha certeza disso, tá certo? Tudo bem? Então precisamos estar em paz espiritualmente. Pouco importa qual religião você escolha, meu amigo. Tá certo? Segundo pilar é o pilar emocional. Esse pilar emocional, todos têm o mesmo peso, por isso que há um equilíbrio perfeito. Este pilar emocional corresponde ao quê? Corresponde à tranquilidade que você tem interna em relação às suas emoções, às suas afetividades, às suas intimidades com amigos, com terceiros, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os tios, com os avós, enfim, é o seu ciclo social.
Se você, antes da realização de uma prova, tem uma briga horrorosa com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, está passando por algum problema pessoal extremamente delicado, tenha certeza que esse pilar estará em descompasso. E isso vai lhe atrapalhar no momento da prova. Mas como que vai atrapalhar? Lhe atrapalha sobre o aspecto da concentração, para você poder ouvir o seu sábio que está dentro de você. E eu já tive a oportunidade de explicar a teoria da besta e do sábio. Para você ouvir o sábio que está dentro de você, você precisa ter absolutamente serenidade, concentração no momento da realização da sua prova. Assim você conseguirá equilibrar emocionalmente as suas emoções. Tá certo? Então evitem, meus amigos, entrar em situações de atrito nessa época de concurso. Sejam mais pacientes, mais parcimoniosos, mais tolerantes. Por quê? Porque o objetivo que vocês têm é o concurso público. Então nós temos que fechar todas as possibilidades de fracasso. Portanto, devemos nos preocupar sim com o aspecto emocional. E o terceiro e último pilar é o pilar financeiro e patrimonial. Esse aqui é o pilar mais objetivo. Por quê? Porque é o seguinte, o pilar financeiro ou patrimonial é aquele em que objetiva trazer para o candidato essa tranquilidade financeira. Ou seja, se você vai realizar uma prova, sobre ameaça de cobrança, de que vai ser despejado, que não tem o dinheiro para comprar o leite dos filhos, que enfim teve que sair do seu cursinho porque não tem condições mais de arcar com a mensalidade, enfim, toda essa intranquilidade financeira acaba por abalar o seu psicológico e vai influir no momento da realização da sua prova. No momento em que você estiver realizando a sua prova, você vai se cobrar excessivamente. Cobrar no sentido de que eu preciso passar. E isso atrapalha. Isso atrapalha fluir as ideias, fluir a sua memória, você ter essa serenidade para ouvir o seu sábio. Então, qual é a dica? Tentem evitar situações dispendiosas que acabam por comprometer a sua própria finança. Eu acho que já foi disponibilizada aí pelo CLAC Concursos a aula de orçamento doméstico. Então, quer dizer, é bem interessante assistir justamente para que você possa equalizar as suas receitas e as suas despesas de modo que haja um equilíbrio financeiro na sua vida. Tá certo? E assim, com esses 3 pilares, meus amigos, vocês vão ter o quê? Essa tranquilidade, essa serenidade para poder realizar uma boa prova. É isso que eu desejo para vocês. O que eu quero de você, meu amigo e minha amiga, para aqueles meus alunos queridos e aqueles que serão meus alunos, eu quero que você tire essa vontade que você tem de vencer dentro do seu peito e externize, coloque na prova, porque eu tenho certeza, meu amigo, que você será um vencedor. Não tenho dúvidas disso, tá certo? Não tenho dúvidas disso. Tudo bem? Além disso, além desses 3 pilares, tá certo? Além desses 3 pilares, o concurseiro precisa necessariamente observar 3 princípios que regem a vida do concurseiro. 3 princípios que regem a vida do concurseiro. Nós vamos repetir isso. Disciplina, determinação e perseverança. Disciplina, determinação e perseverança.
Vamos colocar assim: disciplina, determinação e perseverança. É o DDP. Disciplina. O que é a disciplina? Disciplina, meus amigos, se nós estabelecermos a nossa grade de estudo, se nós estabelecermos quais são as matérias que nós vamos estudar diariamente, obrigatoriamente você vai seguir essa ordem. Obrigatoriamente. Se é para acordar às 8 e estudar até às 10, você vai acordar às 8 e estudar até às 10. Se é para estudar da meia-noite às 2, você vai estudar da meia-noite às 2. Pouco importa o que aconteça. Isso é disciplina. Disciplina absolutamente rígida. Mas eu estou com dor nas costas, professor. Estou sentado, estou muito tempo sentado, está me dando dor. Paciência. O estudo é como se fosse um exercício continuado de aprendizado. Ou seja, você não vai conseguir aprender tudo em um dia só, mas sim tudo em tantos dias. Em 100 dias, por exemplo. Tá certo? Tudo bem? Então, disciplina é estabelecer o seu horário de estudo, local de estudo, como você vai estudar, você vai seguir à risca. Determinação, por quê? Meu amigo, pouco importa se é feriado, se é sábado, se é domingo. Tá, tem um aniversário de um amigo meu. Depois que eu cumprir a minha meta diária de estudo, eu vou para o aniversário. Depois que eu cumprir as minhas programações de grade, de horário, eu vou me divertir. Lembrem-se, é um sacrifício que você faz por 6 meses. Depois você vai ter 35 anos de tranquilidade. Vale a pena você trocar 6 meses da sua vida social para você ter 35 anos, 40 anos de serviço público? Perfeito, meus amigos, eu não sei se o concurso público sempre será a melhor opção. Não posso afirmar isso. Mas atualmente, nós estamos em 2004, atualmente é a melhor opção. É a melhor opção. Tá certo? Então, isso é determinação. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança significa o quê? Enquanto eu não passar, enquanto eu não for um vencedor, eu não vou desistir. No concurso, só não passam 2 pessoas. Aquelas que desistem e aquelas que nunca fizeram. Todos os outros que acreditaram no seu potencial, na sua vontade de vencer, alcançaram o objetivo. E é isso que eu quero de você, que você acredite em você, seja perseverante, porque você, meu amigo, vai alcançar. Tá certo? Passamos então para o nosso segundo tópico, que é o funcionamento da memória. O cérebro, ele funciona da seguinte maneira. Funcionamento da memória. Para passar em concurso, tem que ter memória. Tem que ter memória. Pô, mas eu esqueço tudo, eu não lembro do que eu comi no almoço. Por que será? Como é que se eu não lembro o que eu almocei hoje, como é que eu posso decorar aquela imensidão de matérias? Aí que está. Porque o cérebro, ele é seletivo. Ele vai armazenar aquilo que é importante para você. Aquilo que a sua consciência disser que é importante, ele vai tentar trabalhar para armazenar aquela informação. Aquele almoço que você comeu que não teve nada de importante, foi um dia como outro qualquer, você tem a certeza que você não vai lembrar. Mas aquele primeiro almoço que você saiu com a sua esposa, aquele primeiro almoço de trabalho, naquele emprego tão esperado, o primeiro dia em que você vai tomar posse, você lembra pro resto da sua vida os detalhes, porque é algo muito esperado, é algo que você deseja demais, então o seu cérebro, de maneira seletiva, guarda isso num compartimento de flash. Quando você puxa, ele já sai. Mas como funciona? O nosso cérebro funciona de maneira retilínea. Como assim? Dessa forma.
nós lembramos do mais recente para o mais remoto. Por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então, é muito mais provável você lembrar o que você almoçou no dia 7 do que no dia 6 e assim sucessivamente, de forma regressiva. Tá certo? Só que se no dia 3 aconteceu algum fato extraordinário, você vai lembrar daquilo por um bom tempo na sua vida, porque seu cérebro, de maneira seletiva, reservou aquilo para a memória flash. Mas como é que eu faço, professor, para colocar tudo no estudo na memória flash? Como é que eu faço isso? Mas afinal, a minha memória flash é muito pequena. O meu HD não é muito grande. Então, será que cabe tudo? Cuidado, pessoal, com isso. Todas as nossas memórias, tem pessoas que têm uma memorização melhor do que a outra. Mas o nosso cérebro ele é tão capaz, mas tão capaz de armazenar, que a diferença, às vezes, de um que memoriza mais do que o outro, não faz qualquer diferença no concurso público. Vejam se vocês conseguem me entender. O fato de uma pessoa ter uma memória maior do que a outra não significa que essa memória maior vai fazer diferença no concurso público. Por quê? Porque para o concurso público, embora a gente ache que a quantidade de informação é absurda, toda a memória humana é suficiente muito mais do que 1 milhão de vezes para armazená-la sem qualquer dificuldade. Vocês entenderam? Então quer dizer, todos nós, para o concurso público, somos iguais, a nossa memória é igual. O que precisamos é saber colocar tudo na memória flash, para no momento da prova a gente ler a questão número 15 e buscar lá princípios constitucionais administrativos explícitos e extrair dele lá a resolução. O nosso cérebro funciona de maneira retilínea. Nós lembramos do mais próximo ao mais remoto. Então, por exemplo, você lembra o que aconteceu hoje mais do que você lembra do que aconteceu ontem, e assim, regressivamente, tá? Muito mais então, professor, como é que nós temos que estudar? Se nossa memória funciona de maneira retilínea e a gente lembra do que nós fizemos hoje, não do que nós fizemos ontem. Como é que nós temos que estudar? Nós temos que estudar de maneira regressiva. Como assim? Você tem que estudar da maneira, estudar o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. Teve o 8, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, 2, 1. Teve o 9, o 9, o 8, o 7, o 6, 5, 4, 3, 2, 1. É assim. Mas eu preciso rever tudo, sim. Meus amigos, eu pergunto para vocês, hoje todo mundo tem celular. Seja pré, seja pós, seja conta fixa, todo mundo tem celular. Se não tem celular, já teve. Se não teve celular, já ligou para alguém. Você lembra o telefone, por exemplo, do seu amigo? Muito provavelmente não. Por que hoje nós não lembramos mais de telefone? Por que hoje não se decora mais telefone? Porque nós criamos a preguiça mental da agenda. Nós temos o celular e nós temos a agenda. Então eu coloco lá, Eduardo, aparece lá o telefone. E eu ligo. Eu nem vejo, eu só aperto no nome e ligo. Muito bem. Por que meu cérebro precisa se cansar decorando números de celulares se ele tem esse recurso à mão, disponível 24 horas, de imediato, mais rápido? Criamos a preguiça. Antigamente, antes do Plano Nacional de Desestatização, em 1996, nós tínhamos as chamadas linhas telefônicas. Né? Vocês lembram disso? Na Bahia se chamava Telebahia. Em São Paulo, Telesp. No Rio, Telerge, Telemig, Minas. Mato Grosso, Telemate. Pois é. E nós tínhamos o telefone dos nossos colegas. E como é que nós discávamos? Como é que nós ligávamos? 2, trum, 3, trum, 4, trum, 5, trum, 6, trum.
eu ligava tanto para meus amigos que eu lembrava do telefone deles de cor. E eu não sabia de um, sabia de 10, 15, 20, 30, quantos fossem necessários você lembrava. Mas por quê? Porque você repetia, você discava diariamente e você lembrava do telefone deles. Hoje não. Hoje não. Hoje você não lembra mais. Por quê? Porque criou-se a preguiça mental. Então, percebam, para que nós possamos memorizar, nós precisamos repetir. Repetir é a palavra da aprovação. Repetir. Mas não é repetir 1000 vezes. Como assim, professor? Não adianta. Se você pegar um texto qualquer, preciso fazer uma apresentação de teatro, e eu preciso apresentar esse texto no teatro hoje. Eu vou ler 1000 vezes esse texto hoje. Eu vou decorar? Vai decorar. Mas depois de uma semana você não lembra de nada. Para que o texto entre na sua memória flash, é preciso que você leia 1000 vezes por 1000 dias diferentes, por exemplo. Então é a repetição que faz as ligações dos dendrícios. Nós temos o cérebro, os neurônios, e na ponta dos neurônios nós temos os dendrícios, que são aqueles nervozinhos que ligam entre si. Quando a memória se forma, esses nervozinhos, digamos assim, eu não me recordo o nome técnico, eles se entrelaçam e a memória se forma. Quanto mais eu estudo, mais eles se entrelaçam. Quanto mais estudo, eles mais se solidificam, mais até que ponto ficam extremamente grudados. Se eu paro de estudar, eles vão se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, até que sai da sua memória flash. Se você leu uma vez, se aproximaram, mas entrou? Não. Você leu 2 vezes, 3, 4. Então, se eu ler 1000 vezes um dia, vai solidificar? Vai, mas vai se soltar. O grande segredo no concurso público é você rever a sua matéria, estudar a sua matéria todos os dias, rever tudo que você viu todos os dias, um pouquinho cada dia, de modo que ao longo do mês você viu várias vezes a mesma coisa. Nós vamos montar a grade de estudo e vocês vão compreender perfeitamente. Então lembrem, para que haja memorização, é preciso que haja repetição, mas não é repetir 1000 vezes no mesmo dia, é repetir 1000 vezes 1000 dias diferentes. Ainda que você leia aquele texto uma vez só por dia, se você ler o texto uma vez por 10 dias, você vai decorar muito mais do que você ler 10 vezes um dia só. É assim que eu estudo. É assim que eu passei nos concursos. É assim que eu passo para meus alunos. É assim que eles me contam, professor, consegui passar no concurso público. Hoje tudo está mais fácil. Eu lembro das coisas quando caem na prova. E eu acerto. É assim, minha amiga, meu amigo, que você vai estudar. Preparação para o estudo. Como que eu me preparo para o estudo, professor? Como que eu me preparo? Sabe aquele livro que você encontra na livraria, Como Passar em Concurso Público, de 500 folhas? Largue mão daquilo. Não é que é ruim, não é isso. É um livro bom. Mas o tempo que você vai perder lendo ele, você tem a certeza que você poderia estar estudando, aproveitando muito mais com a nossa metodologia. E aí a aprovação você terá. Preparação para o estudo. O que significa isso? Como é o seu ambiente de estudo? Na minha época, eu estudava dentro de casa. Eu tinha um quarto, uma luminária, e estudava dentro da minha residência, na casa dos meus pais. Estudava. E o rendimento era muito bom. Até um ponto em que o meu colega de cima, meu vizinho, meu querido vizinho,
resolveu colocar uma banda de música em cima do apartamento. Consequentemente, era muito mais fácil eu me deslocar, sair de lá do meu centro de estudo, do que eu tentar fazer ele parar de tocar. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi migrar, sair do meu ambiente natural, onde eu estava acostumado, para ir para um ambiente coletivo, uma biblioteca. Isso fez no início o meu estudo cair? Fez. Porque o meu poder de concentração observando outras pessoas era muito menor do que eu sozinho em uma baia, olhando para uma parede e para um livro. Meu poder de concentração era menor. Mas o meu organismo acabou o quê? Se adequando àquela situação nova, e aí, posteriormente, a qualidade do meu estudo permaneceu melhor até de quando eu estudava sozinho. Então, primeiro você precisa preparar o seu local de estudo. Onde você vai estudar? Onde você vai estudar? Ah, professor, eu vou estudar na minha casa. Legal, você vai estudar na sua casa? Muito bem, parabéns, muito bom. Então, o seu quarto tem televisão, o seu quarto tem telefone, tá? O seu quarto tem a cama, tem um chuveiro, bacana, muito bom. Nada disso fará parte da vida do concurseiro. Como assim? Nada disso. No momento em que você começou a estudar, que hora você vai estudar, professor? Eu vou estudar das 5 às 7 da manhã, porque às 8 eu entro no trabalho. Trabalho das 8 até às 4 da tarde, chego em casa às 5, vou voltar a estudar às 6 até meia-noite. Legal, muito bom, excelente. Então você vai preparar o seu quarto para o estudo. O que é que significa isso? Significa que você não vai dormir fora do horário que você estabeleceu, você não vai tomar banho fora do horário que você estabeleceu, você não vai falar ao telefone fora do horário que você estabeleceu. O estudo precisa ter pausa. Então, se você, depois quando nós estivermos analisando a grade, eu vou te mostrar os horários de pausa. Se você estabeleceu o seu horário de 10 minutos de pausa, a cada 2 horas você para 10 minutos, é nesse tempo de 10 minutos que você vai fazer as suas coisas. É nesse tempo de 10 minutos que você vai ligar. O seu celular tem que estar desligado, ou um mínimo no silencioso. E você não pode ficar toda hora olhando, pô, mandou mensagem no WhatsApp, vou responder o WhatsApp. Não, meus amigos, não, estudo não. Você vai largar a mão disso. Porque nós precisamos o quê? Nós precisamos, o meu objetivo é fazer você ser aprovado no menor tempo possível. Eu não quero que você fique estudando 4, 5, 6 anos para passar no concurso público. Não quero isso. Eu quero que você passe no concurso público o mais rápido possível, para que sua vida possa dinamizar, para que você possa poder viver tudo aquilo que você merece, para que você possa oportunizar à sua família o que ela merece. Você dá uma qualidade de vida melhor aos seus pais, a você mesmo, desfrutar, ter uma tranquilidade. O concurso público dá isso ao servidor público, essa tranquilidade. Então, tudo isso nós temos que deixar de lado. Tudo que for tirar a atenção, tudo que for tirar a atenção do concurseiro tem que ficar de lado. Se você vai estudar na biblioteca, existem aqueles pininhos que vendem em qualquer local, R$1 custa. Um tampão que você coloca no ouvido se você tiver dificuldade de concentração. Você coloca o tampão no ouvido, você não ouve absolutamente nada, você consegue se concentrar. Ou com aquele fone, tipo daquelas pessoas que trabalham em locais com ruído excessivo, aqueles equipamentos de proteção individual. Ou se você conseguir se concentrar desse jeito, é assim. Você não vai parar no meio do estudo para fazer algo que não seja absolutamente dispensável. Claro, e aí, professor? Então eu me urino? Então não é isso que eu quero dizer. Você vai ter o seu horário. Deu vontade, quer ir ao banheiro, você vai ao banheiro e volta. Mas é ir ao banheiro e voltar. Não é ir ao banheiro e ir na cozinha pegar uma água. Não é ir ao banheiro e ir na cantina. Não é ir ao banheiro sair para falar no telefone. Não, você não vai fazer nada disso. É essa disciplina que eu preciso de você, meu amigo. É essa disciplina que eu preciso que você obedeça para que você possa ser um vencedor. Pô, mas isso é muito sacrificante, pelo amor de Deus. Sim, é sacrificante. Você vai fazer um sacrifício de quanto tempo? 6 meses? Quiçá 1 ano. E depois você vai ter 35 anos de vida, de tranquilidade,
Não vale a pena. 35 anos sem ter ninguém pegando no seu pé. 35 anos. Você poder escolher tranquilamente o seu mês de férias. 35 anos garantir o seu subsídio no final do mês. 35 anos você podendo planejar as coisas. Pô, vou comprar um carro agora. Vou pagar em 48 parcelas de valor X, porque o meu subsídio dá, então eu sei que ele não vai reduzir. Eu sei que eu não vou ser demitido no dia seguinte. Eu sei que a empresa não vai quebrar. Então quer dizer, custo-benefício vale a pena? Vale a pena. Claro que vale a pena. Se você quer o concurso público, lógico que vale a pena. Prepare o seu local de estudo. Escolhendo, definindo. Tá certo? Professor, eu conheço pessoas que colocam cartazes. É interessante, cartazes motivacionais. Eu sou um vencedor. Eu vou alcançar a minha meta. Eu vou ser um homem e uma mulher feliz. Vale a pena? Vale você ler aquilo e vamos para frente. Vamos que eu vou conseguir. Vale a pena? Vale. E você, o que eu colocava? Eu colocava assim. Eu vou passar no concurso. Eu vou passar. Era a frase que eu lia e me incentivava. Eu vou passar. Você pode colocar aquilo que te dá emoção, aquilo que quando você lê, ele arrepia. Que é aquela frase que vai te motivar. E se você não tiver uma, manda e-mail para mim que eu crio uma para você. Método de estudo. Como é o método de estudo propriamente dito? Muito bem. Meus amigos, como é o método de estudo? Vejam só. O nosso método de estudo chama-se método digressivo. Método digressivo. O que significa isso? É um método de digressão. É um método em que você, candidato, você, concurseiro, vai estudar sempre olhando para trás. Vai estudar sempre revendo aquele conteúdo que você já teve. Como assim, professor? Exemplo. Eu sou professor do LAC Concurso e também de outras instituições, de outros cursinhos presenciais, fora do estado de Mato Grosso, em São Paulo e outras instituições. Sou professor da pós-graduação também e da graduação. Muito bem. O que é que eu falo para os alunos? Como que eles devem estudar? E isso serve para nós concurseiros. Meus amigos, eu sou professor de Direito Administrativo. O Direito Administrativo, por exemplo, ele tem vários capítulos referentes a temas diferentes. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar aqui um capítulo, fora da ordem, não necessariamente, apenas para exemplificar para vocês. Poderes administrativos, tá? Então, poderes administrativos é um capítulo. Dentro de poderes administrativos, você tem lá poder discricionário, poder vinculado, poder de polícia, poder regulamentar ou normativo, poder disciplinar e o poder hierárquico. São 6, tá? Aí você tem um outro tema chamado atos administrativos. Aí você tem um outro tema chamado organização administrativa. Aí você tem um outro tema chamado licitação. Aí você tem outro tema chamado responsabilidade civil do Estado. Aí você tem outro tema chamado bens públicos. Enfim, uma infinidade de matérias. Como é então o meu estudo de maneira regressiva? É da seguinte forma. Você vai dividir a sua matéria. Então, digamos que você vai estudar o direito administrativo por um todo. Você vai pegar, por exemplo, o tópico 1, 2, 3, 4, 5 e dividir. Administrativo 1. O tópico 6, 7, 8, 9 e 10
administrativo 2. 11, 12, 13, 14, 15, administrativo 3. E vai separar o seu conteúdo. Ou seja, você vai separar, isso aqui é uma frente, isso aqui é outra frente e isso aqui é outra frente. Como assim, professor? Você vai dividir o seu direito administrativo em blocos. E você vai fazer isso em todas as matérias, se cair informática, se cair história, se cair geografia, estatística, contabilidade, enfim, constitucional, penal, processo penal. O que cair, você vai dividir em blocos. Tudo bem? É assim que você vai dividir. Então, por exemplo, você divide aqui, ó. Princípios, poderes, atos. Organização administrativa, serviços públicos. Licitação, contrato, bens, responsabilidade civil e intervenção do Estado. Aqui, aí você vai estudar serviços públicos, concessão, permissão, improbidade administrativa e processo administrativo disciplinar. Um exemplo. E aí divide. Você vai dividir o seu conteúdo disciplinar em blocos. Tá certo? Essa é a primeira forma. Por quê? Porque você vai, quando você for estudar o direito administrativo 1, você necessariamente vai ver todo esse conteúdo. Você vai ler todo esse conteúdo. Quando você for estudar direito administrativo 2, você vai ler todo esse conteúdo e direito administrativo todo esse conteúdo. Mas afinal, como que eu estudo? O que é estudar? Como é estudar, professor? Como é que se estuda? Pessoal, vejam só. Vamos pegar aqui um livro qualquer. Um livro qualquer, um manual, tá certo? Então esse é o manual operacional, tá? De funcionamento de uma máquina, dessas máquinas aqui do estúdio de gravação, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho o manual do proprietário, tá aqui em inglês, tá? Manual do proprietário. Muito bem. Perfeito. O que acontece? Eu vou estudar esse manual do proprietário. Como é que eu estudo? Tem pessoas que estudam da seguinte forma. Este manual do proprietário contém regras que disciplinam como deve ser utilizado este manual do proprietário contém este manual do proprietário, este manual do proprietário contém regras. Não é assim que se estuda. Não é assim que se estuda. Não é assim que se estuda. Como que se estuda? Da seguinte forma. Este manual do proprietário contém regras que disciplinam o uso do equipamento de gravação de mesa de som. Esta mesa de som é composta de 4 canais, os quais recebem, enfim, e aí você leu, passou para a segunda folha. Continua a leitura. É assim que você estuda. Mas, professor, quando eu termino eu não lembro nada. Fique tranquilo. Por quê? Porque você vai repetir essa leitura mais para frente. Você vai ler, por exemplo, o direito administrativo, um exemplo, tá? Na segunda-feira, pela manhã. Na outra segunda-feira, pela manhã da outra semana, você vai ler o mesmo administrativo 1. Na terceira segunda-feira, você vai ler de novo o administrativo 1. Na quarta semana, você vai ler de novo o administrativo 1. Na quinta semana, você vai ler. Quer dizer, ao longo de 6 meses, se há, por exemplo, 5 dias, se há 4 segundas por mês, 6 meses, você tem 24 segundas. Então você leu 24 vezes o mesmo texto. Quando você estiver lendo pela 20ª vez, você já vai saber de cor o que está escrito neste manual, nessa parte que você leu. Já vai saber de cor? Já vai saber de cor, meus amigos. É assim que se estuda. Com repetição. Não adianta você ficar lendo 20 vezes o manual no mesmo dia. Não, você lê uma vez só e passa para outro ponto. Vai passando.
Quando você for na outra semana, você vai rever de novo. Na outra semana, você vai rever de novo. Na outra semana, você vai rever de novo. Depois você vai ler tantas vezes, em tantos dias diferentes, que você vai decorar. Primeiro é o processo de decorar, memorizar. Depois é o processo de compreender. Primeiro você memoriza. Depois você compreende aquilo que você memorizou. Tudo bem? Não é que você decora sem saber, não. Você tem aula aqui no nosso curso de Direito Administrativo, tá? Você vai ter aula extremamente didática, extremamente esclarecedora, você vai ter aula, você vai compreender o conteúdo do Direito Administrativo. E após você ter esse conteúdo do Direito Administrativo, você vai decorar, memorizar, e aí o processo de aprendizagem ele vai fluir naturalmente. No dia que você chegar na sua prova, você abrir lá a questão número 13, você vai olhar e falar aqui, ó, pô, a resposta é a letra B, pô, tá no meu caderno. Por quê? Porque você estudou da forma como eu disse para vocês. Tá certo? Tudo bem? Esse é o nosso método de estudo. Não quero que você leia 20 vezes a matéria no mesmo dia. Basta você ler uma vez, mas você precisa repetir. Montagem da grade de estudo. Montagem da grade de estudo. Tá bom, professor, vamos para a nossa parte prática. Como é que eu monto, então, a minha grade de estudo? Vamos aqui para a nossa grade de estudo. Muito bem, vamos lá? Vamos acionar aqui. Vamos acionar a nossa grade de estudo. Não está aparecendo? Vamos chamar o nosso amigo da técnica para que ele coloque a nossa grade de estudo disponibilizado. Felipe? Muito bem. Pediu ajuda, vem cá. Disponibiliza aqui para a gente colocar a grade de estudo. Aí, muito bem. Perfeito, muito obrigado. Tá certo? Felipe é nosso amigo aqui, tá? Constantemente está nos ajudando aqui na informática. Tá certo? Um abraço, meu amigo Felipe, tá? Vamos lá. Pronto, nossa grade de estudo está colocada. Muito bem. Está aí disponibilizada para vocês, meus amigos. Tá certo? Tá aí. Eu vou explicar como funciona a montagem da grade de estudo. Tá certo? E como vocês podem montar a sua grade de estudo de acordo com o horário de vocês, tá? Isso é uma coisa muito personalizada. Por quê? Porque não tem como eu saber a quantidade de horário que você tem disponível. Isso é uma coisa que você vai decidir dentro da sua viabilidade pessoal, sua viabilidade profissional. Então é você que tem que definir a sua grade de estudo na quantidade de horários. Eu simulei aqui uma grade de estudo, tá? Uma pessoa que trabalha pela manhã, trabalha à tarde, tá bom? Justamente porque na maioria dos casos a gente sabe que concurseiro, às vezes ele não pode só ficar estudando, né? Ele precisa trabalhar até para poder se autossustentar. Muito bem. Mas vocês vão entender como é que se monta e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, pô, eu estou com dificuldade de montar minha grade, manda um e-mail para mim, eu lhe ajudo com todo prazer a montar a sua grade, tá certo? Tá com dificuldade? Manda um e-mail para mim, me dá os seus horários, que aí eu ajudo você a montar a sua grade. Se tiver com alguma dificuldade de como que você vai estudar,
alguma falta de material, manda para mim e-mail, que o que eu puder, tiver ao meu alcance, eu vou lhe ajudar, meu amigo. Tá certo? Nós somos uma equipe e a equipe trabalha em conjunto. A equipe é coletivo. Então, quer dizer, se nós estamos aqui, se eu estou aqui com o objetivo, realmente, de fazer com que você seja aprovado, tenha certeza que não pouparei esforços para alcançar o objetivo. Tá certo? O seu objetivo, que é a aprovação. E a sua aprovação é a minha felicitação. Muito bem. Vamos lá? Então, vejamos aqui, tá? Vejamos aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingos. Domingo é o dia que eu coloquei como descanso. Vocês estão vendo, tá? Domingo é o dia que eu coloquei como descanso. Ah, professor, olha, eu sou testemunha de Jeová, não trabalho no sábado. O sábado é o dia que eu guardo para as minhas preces, é o dia que eu guardo, enfim, para as minhas atividades religiosas. Mas domingo eu posso, não tem problema, você inverte. Você coloca o sábado como descanso e o domingo como trabalho, sem problema algum. Isso vai depender de cada um, cada particularidade de cada um. Muito bem, então primeiro você monta o seu quadro. Horário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Muito bem. Qual é o horário que você vai começar a estudar? Pela manhã, primeira parte, manhã. Então eu vou estudar das 6 às 8 da manhã. Então aqui eu tenho o quê? 2 horas. Tá? À tarde. À tarde. À tarde eu tenho que horas? Eu tenho 1 hora. Tá certo? Então vamos colocar aqui. Então à tarde eu tenho 1 hora. Muito bem. E à noite? À noite eu tenho. À noite eu tenho 2 horas mais 2 horas. Muito bem. Então estão aqui os nossos horários, tá certo? Então quantas horas você tem de estudo diário? 2, 4, 6, 7 horas. Muito bom, excelente a quantidade de horário, muito bom. 7 horas diárias de estudo está excelente, tá certo? Mas você precisa dinamizar o seu tempo justamente para que você possa absorver o máximo possível, tá? Legal. Então, montou sua grade de horário, estabeleceu os seus horários. Ah, professor, eu não posso começar a estudar às 6, porque eu entro às 8 horas no trabalho. Então, eu tenho que começar a estudar às 5, das 5 às 7. Não tem problema. Você vai adequar. E se eu só tenho 3 horas por dia, professor? Não tem problema também. Não tem problema. Nós vamos ver o sistema de compensação de horas, que é o mesmo sistema da tabela fixa, é o sistema de tabela variável, em que nós vamos estabelecer esse sistema de compensação de horas, e aí o que é que vai acontecer? Vai permitir que você reveja um pouco mais lento, mas também reveja, ou seja, continue com a nossa metodologia, tá certo? Tudo bem? Não tem problema nenhum. Muito bem. Então vejamos. Primeiro dia, tá? Primeiro dia, segunda-feira. Muito bem. Eu coloquei aqui LP1, Const 1, PP1, PROC 2, PEN1, PROC 3, INF 2, G2, H1, Admin 1, CIV 2. O que é isso? Isso são os códigos de referência das suas disciplinas. Como assim? Primeiro, meus amigos, nós temos que definir o quê? Nós temos que definir o concurso-alvo. Tá? Não tem como você estudar de maneira... eu vou estudar para abrir um edital, eu vou estudar para esse concurso. Abrir um outro edital, eu vou estudar para esse outro concurso. Abrir um edital, eu vou estudar para esse. Não. O seu estudo deve ser um estudo contínuo e antecipatório. Como assim? Não basta publicar o edital, você começar a estudar, porque não vai. Você não vai ter tempo hábil para poder rever todas as matérias de maneira exaustiva. Não vai ter. Então você vai ter que fixar um concurso-alvo, tá? Mas aí eu fixei um concurso-alvo. Por exemplo, analista do Tribunal de Justiça. Legal. Então, analista do Tribunal Regional Federal, que ganha, se eu não me engano, eu acho que o subsídio está em 6.800, uma coisa dessa. Muito bem. Então, eu vou estudar para analista do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Muito bem. Tá certo. Ou analista do Tribunal Regional Eleitoral. Ou Tribunal Regional do Trabalho, enfim. Ou analista do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Muito bem. Tá certo. Você fixou o seu concurso-alvo. Legal.
E se sair um concurso de técnico? E se sair um concurso de fiscal? Se sair um concurso de auditor da Receita Federal? Um do INSS? Eu não vou poder mudar o meu estudo? Claro que você vai mudar o seu estudo. Mas você vai continuar com a mesma base. Tá certo? Essas outras disciplinas para aquele concurso específico você vai apenas adicionar naquele dia que está folgado, que seria no caso de descanso. Mas você não vai mudar o que? A sua base. Tá certo? Por quê? Porque se você ficar mudando sua grade de estudo de maneira contínua, qual vai ser a consequência, professor? A consequência vai ser que você não vai se preparar nem para um nem para outro. Você vai perder aqui, vai perder lá, vai perder cá, vai ficar sempre perdendo. Por quê? Você não tem uma base de estudo sólida. Você precisa fixar o seu alvo. Seu alvo é aquele, então você vai estudar em cima daquele alvo. Por exemplo, o meu alvo era ser juiz. Eu tinha vontade de ser juiz, então eu foquei o meu estudo com base na magistratura estadual. E aí eu fazia concurso de promotor? Fazia. Fiz concurso para defensor público? Fiz. Passei. Mas aí que está. A base do meu estudo era aquela. Tinha algumas coisinhas a mais? Eu incluía nos dias que eu estava livre. Quando eu fui estudar para a magistratura federal, que muda 30% do conteúdo, muda para a magistratura federal, o que eu fiz? Eu fiz a substituição daquele meu núcleo básico nas matérias federais. Consequentemente, eu já tinha uma base sólida das matérias comuns aos dois concursos e naquelas federais eu fui apenas acrescentando. Tudo bem? Muito bem. Então você fixou. Digamos lá, fixei o meu alvo. Qual é o meu alvo? Analista do Tribunal de Justiça. Tá certo? Muito bem. Ah, mas eu quero analista do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu quero ficar lá curtindo, né, em Copacabana, jogando futebol na praia. Pô, bacana, legal pra caramba. Excelente, pô, vida espetacular você vai ter. Mas isso não vai lhe impedir que você faça analista no estado do Ceará, analista no estado da Paraíba, no Piauí, no Maranhão. Não vai lhe impedir em Roraima, em Rondônia. Por quê? Porque analista é analista. A base vai ser a mesma para todos, ainda que haja algumas coisas particularizadas em alguns concursos, mas a sua base vai ser mantida. Tudo bem? E o analista, ele abrange mais o técnico. Então, para o técnico, se você fizer, excelente, também já vai ser muito bom. Então, o meu concurso-alvo é analista do Tribunal de Justiça. No caso aqui, pessoal, eu peguei o edital, tá, do analista do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá? De Santa Catarina, muito bem. Então, eu dividi aqui as matérias. Lá tem língua portuguesa, extremamente extenso. Então eu dividi língua portuguesa 1, língua portuguesa 2, língua portuguesa 3. O que é isso, professor? Eu peguei o edital de língua portuguesa, o edital, onde contém as matérias que caem, o conteúdo programático, e dividi. Língua portuguesa 1, dividi o tópico 1, tópico 2, tópico 3. Língua portuguesa 2, tópico 4, tópico 5 e tópico 6. Língua portuguesa 3, tópico 7, tópico 8 e tópico 9. Acabou. Eu dividi o conteúdo programático em 3 frentes. Então eu peguei, por exemplo, lá, tá? Ortografia até análise morfológica, por exemplo, dividi, tá certo? E assim eu fiz em relação a todas as disciplinas. Tudo bem? Fiz em relação a todas as disciplinas. Então você pega o conteúdo programático. O que é que vai cair de direito administrativo? Vai cair 10 pontos. Então tem 10 itens lá. Eu pego esses 10 itens e divido. Tá certo? Por exemplo, a administrativa eu dividi em 2. Divido 5 para um, 5 tópicos para outro. Tudo bem? Faço isso com todas as disciplinas. Tá vendo? Então, língua portuguesa, história, geografia, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito processual penal, conhecimentos básicos de informática. Por exemplo, direito penal e de processo penal e processo civil. Direito penal, processo penal e processo civil, eles são mais extensos. Está faltando aqui o processo civil. Aqui, processo civil. Muito bem. Então, eles são mais extensos. Então, eu dividi em 3 frentes. Tá certo? Dividi em 3 frentes. Você tem que fazer uma divisão proporcional. Como assim? Por exemplo, você está fazendo um cursinho no LAC.
Então você está anotando no seu caderno. Um caderno é um material de apoio. Pessoal, você precisa ter um excelente caderno. O que é que significa isso? Significa que você vai anotar tudo que o professor disser. Tudo que o professor disser, você precisa anotar, porque o seu caderno vai ser um material de apoio, tá certo? Posteriormente, você pode complementar o seu caderno com uma apostila, mas o seu caderno vai ser material de apoio. Então, por exemplo, direito administrativo. Vocês, meus amigos, que têm aula comigo no AC, tá? Em direito administrativo. Vocês sabem que a minha aula é extremamente exaustiva, porque nós vejamos tudo, absolutamente todos os pontos interessantes do direito administrativo, eu consigo na lousa e consigo no ditado para vocês. Vocês devem anotar o que eu digo. Absolutamente o que eu digo, vocês devem anotar. No final do nosso curso de direito administrativo, você vai perceber. Você vai ter o quê? Você vai ter um mini curso aí no seu caderno. Você vai ter uma mini apostila. Uma apostila com muitas páginas. Se você anotou tudo que eu disser, você vai ter realmente um caderno muito bom. E esse caderno muito bom vai ser o parâmetro para o seu estudo. É nele que você vai basear o seu estudo de início. Depois que você conseguir compreender todo o seu caderno, aí a gente vai para algumas apostilas. Tá certo? Fazendo a inclusão das apostilas. Muito bem. Você fez a divisão das matérias, tá certo? O direito administrativo você dividiu em duas frentes. Porque o edital não cai muita coisa. Então você colocou administrativo 1, 4 tópicos, e administrativo 2, 3 tópicos. Esgotou o direito administrativo. E você faz isso em relação a todos os outros ramos que estão no edital. Muito bem. Aí agora que você fez essa divisão de matéria, tá? Você precisa colocar essas matérias no seu quadro de acordo com os seus horários. Então vamos lá para o nosso quadro de acordo com o nosso horário. Muito bem. Legal. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. Das 6 às 8 da manhã, segunda-feira, eu vou estudar LP. O que é LP? Língua Portuguesa 1, a primeira frente. Na terça-feira, eu vou estudar Constitucional 1, na quarta, Processo Penal 1, na quinta, Processo Civil 2, na sexta, Penal 1, no sábado, Processo 3, no domingo, descanso. À tarde, da 1 às 14, que é aquele meu horário que eu tenho de descanso no trabalho. Então eu saio meio-dia, tenho 2 horas de almoço, almoço em 1 hora e 1 hora que eu teria de descanso. Eu não vou descansar, porque descansar é perder tempo. Para o concurseiro, descansar é perder tempo. Então nessa 1 hora eu vou estudar alguma coisa. O que é que eu vou estudar? História 1, que é pequenininho, Geografia 1, que é pequenininho, Informática 1, Geografia 2, Informática 2, História 2. Que são matérias pequenas que você consegue estudar em 1 hora. E aí você vai descansar no domingo. À noite, chego em casa às 7 da noite, tá? Às 7 eu janto, às 7h30, brinco com as crianças, se tiver, fico com a esposa um tempo, tá certo? Até porque também, se você não der um pouco de atenção para a família, quando você passar no concurso, você já não terá mais família também, por isso que você precisa, né, equalizar aqueles pilares iniciais que nós falamos, tá certo? E aí, você vai dividir aqui das 20 às 22 horas, 2 horas, você vai estudar o administrativo 1, das 22 às 23h59, à meia-noite, tá? Eu não quis pôr 0 horas, para não confundir vocês. Então, botei 23h59, tá? Você para, e aí você estuda o processo penal 1, processo 1. E assim você vai montando a sua grade de horário, de modo a tentar ao máximo esgotar todas em 1 semana. Legal. Fiz isso por 1 semana. Esgotei minha grade de horário em 1 semana, muito bem, excelente, o objetivo é esse. Você conseguiu colocar todas as matérias do edital, tá? Dividido em semanas, dividido em dias de semana, em horários, e você conseguiu em 1 semana ver absolutamente tudo. Tá certo? Muito bem. E na segunda semana, o que é que eu faço, professor? Repete a primeira. E na terceira semana, o que é que eu faço? Repete a primeira. E na quarta semana, o que é que eu faço? Repete a primeira. E na quinta, repete a primeira. E na sexta, repete a primeira. Quer dizer, depois de 10 semanas, você já vai ter visto 10 vezes administrativo 1 na segunda-feira. Quando o seu estudo for iniciar na segunda-feira às 10 horas da noite, por exemplo, que é o processo civil 1, o seu cérebro já vai estar condicionado. Você vai abrir o caderno para estudar
seu cérebro já vai conseguir fazer as ilações, extrair com mais facilidade. Depois, meu amigo, de 6 meses estudando assim, eu garanto para você que você vai passar. Eu passei estudando assim, por que você não vai? Tá certo? É assim. Às vezes a gente para e pensa, poxa, tem tanta gente que passa no concurso. Olha o Joãozinho. O Joãozinho, por exemplo, o Joãozinho, cara, ele é uma topeira. Como é que ele passou no concurso público e eu não passo? Cara, ele é uma topeira. Como é que ele passa e eu não passo? Por quê? Porque o Joãozinho sabe estudar. O concurso público não passa aquele que é mais inteligente, passa aquele que sabe estudar. Passa aquele que realmente sabe estudar, otimizar o seu tempo. É disciplinado, determinado, perseverante. É isso. Vai passar essa pessoa. Se você for extremamente inteligente e não souber estudar, você não vai passar, meus amigos. Você não vai passar. Por que você não vai passar? Porque não vai. Não adianta você pegar um livro, por exemplo, de direito administrativo, ler o livro inteiro. Vou ler o livro inteiro. Fico uma semana lendo o livro inteiro. Legal, terminou. Segunda semana, vou pegar outro livro. Na quarta semana você não lembra nada do que você leu do primeiro livro. Você não lembra. Por que você não lembra? Porque não houve repetição. Porque não houve repetição. Então, para que você possa decorar, memorizar, eu não gosto muito dessa palavra decorar, memorizar, você precisa repetir. Para você repetir, você precisa organizar o seu estudo. Organizou o seu estudo? Organizou o seu estudo? Pode ligar a turbina que você vai a jato para onde você quer. Tá certo? Tudo bem? Professor, eu não quero descansar. Eu quero passar logo. Eu estou desesperado. Eu quero passar logo no concurso. Sabe? Pô, eu quero comprar meu carro. Eu quero comprar minha moto. Eu quero poder viajar com a família. Pô, eu quero viajar com a família. Quero viajar com o namorado. Quero viajar com a namorada. Quero viajar com o filho, com a filha. Enfim, eu quero pagar um plano de saúde para meus pais. Eu quero melhorar de vida. Eu quero sair do aluguel. Eu quero passar logo. Eu não quero descansar. Eu vou estudar domingo também. Legal, bacana, pô, bacana. Essa força é legal. Essa força de vontade é muito boa. Mas segue o que eu vou lhe dizer. Deixa pelo menos domingo à noite. Deixa domingo à noite. Você sabe por quê? Porque o cérebro precisa de um descanso. A massificação vai levar você ao estresse mental. E aí chega na prova, dá branco? Não dá branco. Sabe esse negócio do cara chegar na prova e dizer, professor, eu estudei tanto, cheguei na prova e me deu branco. Não, você não estudou. Não existe branco. Branco não existe. Branco existe para quem não estuda. Para quem não estuda, dá branco. É claro, pô. Se o seu cérebro está preenchido, como é que pode dar branco? Não dá. Não dá, o seu cérebro está cheio de informação, não tem como dar branco. Pode ser que você não lembre, esteja exausto, não se recorde de uma coisa ou outra, mas dar branco não. Não tem esse negócio de dar branco. Né? Às vezes, na graduação, né? Na graduação, o pessoal fala, pô, professor, eu fui fazer sua prova, mas na hora me deu um branco. Não existe isso, meu. Deu branco porque você não estudou, você não se preparou. Então aí sim. Do contrário, não tem como dar branco. O que pode acontecer assim é a estafa mental, que é o cansaço mental. É o esquecimento mesmo. Você vai esquecer uma coisa, esquecer outra. Então você começa a esquecer, cara, onde eu deixei minha chave? Caracas, não me lembro. Qual é o ônibus mesmo que eu pego para casa? Eu não me recordo. Isso pode acontecer, por quê? Porque isso é estafa, isso é cansaço mental. Por isso que você precisa, o cérebro precisa descansar. O cérebro precisa descansar. E quando você dorme? Claro, quando você dorme, o cérebro já está descansando. O cérebro está descansando. Então, quer dizer, cada dia você começa renovado. Cada dia você começa uma nova pessoa. No final do dia você está o bagaço, você está cansado, exaurido. Dorme no outro dia, é outra pessoa. Tá certo? No domingo, deixa o domingo à noite, você assistir um cinema, assistir uma televisão, um filme, uma novela, entendeu? Enfim, para você fazer alguma coisa, para você sair com os amigos, você ir para uma pizzaria, enfim, congregar na igreja, fazer alguma coisa, deixa um dia para você, uma noite para você, pode ser durante a semana, viu? Pô, não, eu gosto de domingo eu tenho paz, eu vou deixar uma quarta-feira, legal, deixa uma quarta-feira. O seu descanso não precisa ser necessariamente no sábado ou no domingo. Se você puder descansar um dia inteiro, é ótimo, porque você precisa de um dia para você. Ah, professor, e exercício físico melhora a concentração?
melhora. Só que para que exercício físico você vai passar logo? Não, se dedica a isso aqui. Deixa o exercício físico para depois. Se você quiser fazer o exercício físico no domingo, por exemplo, se você quiser fazer uma bicicleta, uma corrida, uma musculação, enfim, o que você quiser fazer, deixa no dia do descanso. Não gasta uma noite sua para ginástica, não faça isso. Por quê? Porque se você tem pouco tempo, por que você vai gastar o seu tempo com exercício físico? Faz o exercício físico depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio. Não vai lhe prejudicar a ponto de comprometer a sua saúde. Depois você faz a vida inteira exercício físico, 30 anos, 40 anos de exercício físico. Mas se, por exemplo, você for uma pessoa que fala assim, professor, eu larguei o emprego, saí do emprego, porque eu juntei um dinheiro, saí do emprego, vou me dedicar aí 1 ano, eu tenho condições de me manter a família para só estudar. Legal, pô, você vai ter todo o período, o dia inteiro livre para estudar. Pô, excelente, melhor dos mundos, pô. Melhor dos mundos é esse. Você ter o dia inteiro para estudar. Mas nem todo mundo pode isso. A gente precisa trabalhar. Mas tem outras pessoas que, graças a Deus, têm condições de se planejar e se dedicar a esse tanto. Essas pessoas têm a oportunidade de, por exemplo, estudar o dia inteiro. Aí você pode deixar a noite para fazer seu exercício físico. Porque você vai ter tempo de sobra. Você não vai conseguir estudar 18 horas, 16 horas. Não, você pode estudar 12 horas por dia e deixar lá 1h30 para exercício físico. Legal, pô, excelente, perfeito. Mas se você tem pouco tempo, como eu tinha pouco tempo, você tem que aproveitar o tempo que você tem, meu amigo. Pô, mas não vou cuidar de saúde? Pô, é por um tempo provisório, rápido. Se você seguir exatamente isso que eu estou passando para vocês, você vai passar em 6 meses. Você vai passar. Eu não tenho dúvida, porque muitos dos meus alunos passaram. Muitos. Eu tive aluno meu que ficou batendo a cabeça dura, cansei de explicar o método, é assim. Você tem que fazer isso. E o cara não fazia, passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, não fazia, chegou um ponto, professor, pelo amor de Deus, eu não consigo passar. Mas por quê? Como é que você está estudando? Estudando assim, mas eu não te expliquei que você tem que estudar assim, meu amigo. Você tem que estudar assim. É assim que você vai passar. Então faça isso, pelo amor de Deus. Não faça por você, não faça por mim. Me dê essa alegria. Estude desse jeito que eu estou lhe dizendo que você vai passar. Estudou e passou. Eu vou contar para vocês no final a parábola da aranha. Então montou sua grade de estudo, amigo. Você vai definir as suas disciplinas. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Se vocês tiverem dúvida, mandem e-mails para mim. Mandem quantos e-mails vocês quiserem. Mandem quantos e-mails. Tá? E de já eu peço desculpa pela demora na disponibilização dessa metodologia para vocês. Mas enfim, está aí, né? E espero que vocês sigam realmente a risca. Tá? Dúvidas, mandem eduardocalmon@terra.com.br. Para mim vai ser um prazer. É um imenso prazer responder o e-mail ajudando vocês. É um imenso prazer. Muito bem, montou sua disciplina, dividiu as matérias, né? Vocês entenderam como funciona isso, tá certo? Tá aqui o quadro, tá? Tá aqui o quadro. Se vocês quiserem, podem mandar um e-mail solicitando, eu mando o quadro para vocês, tá? E aí vocês preenchem o quadro de acordo com a disponibilidade de horários que você tem, tá? Muito bem. E como é que eu vou estudar a matéria? Daquele jeito que eu já falei. Então daquele jeito que eu já falei, ó. Pô, eu não sabia que mexia com o dedo isso aqui. Muito bom. Então quer dizer, língua portuguesa 1, você vai separar lá. Língua portuguesa 1, então, ortografia, análise morfológica, que mais tem? Gramática, né? Você vai estudar isso tudo, tá certo? Nesse horário de 2 horas. Ah, professor, mas não dá tempo de 2 horas eu estudar isso tudo. Dá sim, claro que dá. Por que dá? Por quê? Porque você vai ler. Você vai ler, você não vai ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, você vai dar uma lida. Passa uma lida na página. Em média você vai gastar 1 minuto e meio para ler uma página. Então claro que dá tempo. Claro que dá tempo. Mas você vai ler o quê? Livro? Não, você não vai ler livro. Você vai ler o quê? Você vai ler o seu material.
do caderno, você vai ler resumos. É isso que você vai ler. Não adianta você ir para livro se você não sabe o mínimo básico que está no seu caderno. Por exemplo, no direito administrativo. Quando que eu recomendo meus alunos irem para livros? Por exemplo, me diz um livro bom de direito administrativo. José dos Santos Carvalho Filho. Excelente livro de direito administrativo. Mas você vai ler um livro de 600 páginas? Você não vai. Por quê? Porque o livro conta história. Você não vai fazer isso, você vai direto no meu caderno. Você vai ler o caderno. Depois que você decorar o caderno, aí, meu amigo, você vai para o livro. Aí eu vou te indicar um livro. Mas primeiro você precisa saber no caderno. Se você souber o que já está no seu caderno, eu lhe garanto que 80% da prova você faz. 80% da prova você faz e acerta. E os outros 20% de raciocínio você também acerta. Lhe garanto isso. Em direito administrativo não posso falar pelas outras matérias que você tem, mas tenho certeza que o corpo profissional de professores do LAC é impecável. Você precisa ter um bom caderno. Então você faz o seu bom caderno, tá? E se você não tiver o caderno, o que é que você vai ter que fazer um resumo, né? Você vai ter que fazer um resumo. Então você vai pegar lá uma obra e vai ter que fichar a obra, fazer um resumo mesmo, tá? E se você não quer fazer o resumo, existem milhões de resumos no mercado vendendo. Apostilas, etc. É esse material que você vai estudar. É esse material. Esse material que você vai estudar. Tá certo, meus amigos? Tranquilo? Muito bem. Vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, manda para mim e-mail, tá certo? Vamos minimizar aqui, vamos voltar. Vocês entenderam a montagem da grade de estudo? Ficou claro a montagem da grade de estudo? Muito bem. Finalização. Finalização. Meus amigos, vejam só. Eu já estou nessa vida de concurso público há aproximadamente 13 anos. Eu me formei em junho de 2001. Nós estamos em abril de 2014. Então, vai fazer 13 anos que eu estudo para concurso público. Como assim, professor? Eu nunca deixei de estudar para concurso público. Eu sou um eterno estudante de concurso público. Sempre eu lanço um desafio para meus alunos. Falo, vou fazer esse concurso aí de Procurador da República, vou fazer esse concurso. Sempre lanço desafio para meus alunos. O juiz federal foi um desafio que eu lancei em sala de aula, né, no curso presencial. E aí eu os motivei, fiz prova junto com eles e fui passando até o ponto que eu passei, fui aprovado, fui nomeado como juiz federal. Então sempre eu estou estudando justamente para mostrar que é possível. Toda dificuldade, o meu tempo é extremamente exíguo, corrido. Eu recebo mais de 80 e-mails por semana, do Brasil inteiro. Às vezes demora um pouco para responder. Sabe, peço até um pouco de compreensão a vocês, mas tento responder nos finais de semana, às vezes entre um voo e outro, num intervalo, num pouso, em que dá sinal, eu respondo alguns e-mails, depois novamente respondo outros e-mails, num intervalo de audiência eu respondo os e-mails. Enfim, tento de todas as formas me colocar à disposição para ajudá-los aí nessa empreitada. E nesse período todo de concurso que eu estou, numa oportunidade em que eu estava dando uma aula presencial, eu dava aula no terceiro andar, terminei e fui para o primeiro andar dar uma outra aula. Então, primeiro horário eu dava no terceiro andar, no segundo horário eu dava no primeiro andar, né, num cursinho preparatório para concurso. E aí o que aconteceu? Eu desci, terminei a aula de direito administrativo, quando eu desci na escada, eu encontrei um aluno sentado de cabisbaixo no chão. E aí quando eu passei, ele segurou no meu pé. E me olhou, e eu olhei para ele, achei um negócio esquisito. Ele me olhou, eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim: professor, eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Eu não aguento mais. Eu larguei o trabalho,
para só estudar, juntei o dinheiro, fiz cursinho, primeiro ano, segundo ano, estou no terceiro ano, não tenho condições mais, minha esposa me cobra diariamente, meus filhos me cobram diariamente, eu não tenho condições mais de continuar estudando para concurso, eu vou desistir. Quando ele falou a palavra desistir, aquilo me doeu, de tal forma, poxa, você nadou tanto, primeiro, segundo, quanto você investiu, quanto dinheiro você colocou, quanto você investiu nisso, você vai desistir. Isso eu refleti internamente, pensei. E aquele olhar dramático me comoveu demais. E eu cheguei para ele e falei assim: você conhece a parábola da aranha? E aí ele me olhou com espanto, falou: não sei, não conheço, professor. Pois é, levante-se que eu vou lhe contar. Ele levantou e então eu contei a parábola da aranha para ele. E aqui eu faço uma pausa e vou contar para vocês a parábola da aranha. O que é a parábola da aranha? Meus amigos, em uma cidade havia um grupo de malfeitores, um grupo de pessoas malvadas, pessoas ruins, perseguidoras, implacáveis, que perseguiam um determinado cidadão de bem, trabalhador honesto, cumpridor dos seus deveres, que tinha os seus erros, como qualquer pessoa tem. Mas era uma pessoa direita, boa, de boa índole. E era perseguida implacavelmente por aquele grupo de malfeitores que queriam, por todo custo, prejudicar a vida daquele pobre cidadão. E certo dia, os malfeitores partiram em perseguição a ele, e ele, desesperado, viu uma mata e entrou na mata. E os malfeitores atrás, querendo pegá-lo para acabar com a vida dele. E ele, desesperado, continuou correndo dentro da mata, e aquele grupo de malfeitores atrás. Até o momento em que ele viu uma moita e resolveu entrar na moita e se esconder. E desesperado, ele rogou por Deus e pediu: Deus, mande para mim neste momento de aflição todos os seus anjos, ao menos um mais poderoso, para que possa impedir que esse grupo de malfeitores chegue até a mim. Mande todos os seus anjos. Ouve a minha prece, a minha súplica. Neste momento, quando ele pediu com fé, o que ele viu? Ele viu, em frente à toca moita onde ele estava escondido, uma pequena aranha a tecer uma teia. E ela tecia a teia onde estava a pessoa, esse homem escondido. E aí ele, ao ver essa pequena aranha, ele se indignou e falou: Deus, eu não acredito que neste momento de aflição, neste momento de desespero, nesse momento de final, me enviaste uma pequena aranha, um ser inofensivo, incapaz de impedir que esses malfeitores cheguem até a mim. Eu não pedi uma aranha, eu pedi anjos poderosos e não uma aranha. Para que me serve uma aranha no momento de temor desse? Nesse instante, o grupo de malfeitores chegou. E aí, um dos componentes do grupo disse: chefe, ele entrou nessa moita, ele está aqui, vamos entrar e vamos pegá-lo, é a nossa oportunidade para acabar com ele. E então o chefe virou e disse: cale a boca, você não sabe de nada, veja essa moita.
Tem até teia de aranha. Isso significa que por aqui ninguém entrou. Vamos adiante. E foram adiante. Então aquele cidadão escapou das garras do grupo dos malfeitores. Qual é a lição disso, meus amigos? Qual é a lição disso? Na vida da gente, as dificuldades surgem como forma de provação da sua fé. As dificuldades surgem justamente para que você não perca a sua fé. Você deve sempre acreditar. Se você faz por merecer, se você se prepara, se você estuda, se você se dedica, se você cumpre a metodologia que eu passei para vocês, vocês tenham certeza que vocês serão coroados, vocês vão ser aprovados no concurso público. É nesses momentos de dificuldade que a gente cresce. É nesses momentos de dificuldade que a gente retira força para ser vencedora na vida. E eu disse isso para aquele aluno meu que estava de cabisbaixa querendo desistir. Ele olhou para mim, me abraçou e falou: professor, eu vou acreditar por mais 6 meses. Eu vou acreditar por mais 6 meses. E hoje, ele é juiz federal na primeira região, que é Mato Grosso, Pará, Bahia, Minas. Passou num concurso de juiz federal. Tem uma vida tranquila, uma vida familiar harmônica. Por quê? Porque ele continua acreditando nele. É para isso que serve a parábola da vasilha. Para fazer você, meu amigo, acreditar, continuar acreditando em você e ter fé em Deus. Tá certo? É nisso, é com isso que eu finalizo a nossa metodologia. Eu vou passar para vocês agora algumas dicas e recomendações do concurso público. Dicas. Quais são as dicas? Tem algumas dicas interessantes que eu vou colocar para vocês bem rapidamente. Depois eu vou lançar um vídeo de dicas, tá? Não é um vídeo muito longo não, embora eu tentei ao máximo, né, deixar com que esse fosse curto, mas acabou estendendo um pouco mais. Eu vou passar algumas dicas para você bem rapidamente, para que você possa ter uma ideia, tá, de como você vai realizar a prova de concurso público. Tá? Vejam bem, meus amigos. Quando você vai fazer uma prova de concurso público, primeiro de tudo, o examinador, ele trabalha com o fator tempo. Ele sabe que você tem uma grande quantidade de questões, sabe que seu lado emocional está abalado. Em razão disso, ele trabalha com o fator tempo. Ele sabe que o tempo, ele age em desfavor do candidato. Ele sabe que o tempo age em desfavor do candidato. Consequentemente, quando ele elabora uma questão, então, questão número 1, A, B, C, D e E. 5 alternativas, assinale uma correta. O que é que ele faz? Ele geralmente ele coloca a alternativa errada na questão número A. Por quê? Porque ele sabe que o candidato, de maneira afoita, ele acaba assinalando a primeira que lê. E às vezes a questão A não é que está errada, mas não está completa. E a questão D é a mais completa. Consequentemente, o que acontece, meus amigos? Quando você... Olha, não é que toda a questão A está errada. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. A dica só serve quando você não sabe a questão. Você leu, não sabe. Não sabe. Se você não souber, não marque a letra A. É uma dica, tá? Não marque, porque a probabilidade dela estar errada é maior. Tudo bem? Tá certo? Segunda dica que eu passo para vocês. Segunda dica importante. Quando você não souber a resposta da questão, não marque a alternativa que tiver palavras muito abrangentes ou exclusivas. Por exemplo, qualquer, nenhum, sempre, todo, um, só. Não marque. Não marque. Por quê? Porque geralmente existe exceção no direito.
Então, quer dizer, se você não souber a alternativa correta, e na letra tiver somente, na letra B tiver todos, na letra C tiver só um, na letra D tiver apenas, e na letra E não tiver nada, marque a letra E. Tá certo? Essas palavras muito abrangentes ou totalmente restritivas geralmente indicam que a questão está errada. Claro, professor, mas eu sei, a questão B está certa, eu tenho certeza. Mas o senhor falou que não é para marcar quando tiver sempre. Então eu não vou marcar. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Você sabe que a letra B está correta e tem lá a palavra sempre, ou tem somente, ou só um, marque a alternativa que você acha correta. A dica só vale quando você não sabe a questão. Tá certo? Tudo bem? Não sabe a questão. Enfim, são essas duas dicas que eu vou deixar bem brevemente aqui para o vídeo não se estender mais para vocês. Depois eu mando outro vídeo só de dicas de concurso, tá certo? E a recomendação que eu quero deixar finalmente aqui para vocês, meus amigos, é o seguinte: no dia da prova, quando você for fazer sua prova, primeiro, no dia anterior, faça uma refeição leve, não vai comer uma feijoada, não vai tomar cerveja, ficar estufado, tá? Nem beber muito, porque tudo isso vai te atrapalhar. O que é que você precisa? Na prova você tem que agir como samurai age. Como é que o samurai age? Vocês já perceberam filmes de samurai? O samurai é uma pessoa extremamente concentrada. Quando ele vai lutar, ele explode. Ele explode de tensão, ele explode de emoção e, enfim, ele consegue os objetivos dele. Você tem que agir como um samurai, um verdadeiro samurai. Como é que o samurai faz? Olha só, ele concentra a energia dele para que essa energia seja expandida no momento da realização da prova. Como assim, professor? Veja, meus amigos, como assim? Quando você for chegar para fazer sua prova, não vale a pena você chegar, primeiro, ficar conversando com 1000 pessoas. E a questão número 3 do concurso anterior, você viu? Você estudou essa matéria? Não, não estudei. Ah, meu Deus, eu não vi essa apostila. Deixa eu dar uma olhada rápida nessa apostila. Pô, não vi esse top. Não faça isso, porque isso lhe dá o quê? Um euforismo. E no momento da prova você vai estar acelerado. Até você desacelerar, entrar no seu poder de concentração para ouvir o seu sábio. Lembre-se da teoria da besta e do sábio. Para você ouvir o seu sábio, você precisa dessa concentração. Então, claro, não seja antipático, converse com seus amigos, tudo bem, tal, excelente, muito bom. Converse, chegue lá no momento da prova, tá? Vá ao banheiro, beba sua água, vá ao banheiro com moderação, beba água com moderação para você não precisar ficar saindo toda hora, porque o tempo que você perde saindo para ir ao banheiro, isso prejudica o seu desempenho na prova, porque toda vez que você sai da linha de concentração, tá? E para realizar uma boa prova você precisa de uma linha de concentração, tá? E segundo, quando você sentar, sente 10 minutos antes de iniciar para você poder tentar se concentrar, para você ouvir o seu sábio. Tá certo? Tudo bem? Então é isso que eu falo de recomendação antes de você fazer a prova. Se você puder se escolher a carteira, às vezes você pode escolher onde você vai sentar. Muitas vezes não. A instituição já determina onde você vai sentar. Se você puder escolher onde você vai sentar, sente-se no final, na última cadeira encostando na parede. Mas por quê, professor? Porque é o seguinte, porque não corre o risco de um cidadão, estabanado passar e chutar a sua prova no momento que você está passando no gabarito. E você fazer aquele risco, pegar 4, 5 alternativas e você perder as alternativas, tá? Porque não substitui folha de resposta definitiva. Então, consequentemente, se você sentar atrás, não tem esse perigo de um cidadão ficar, primeiro, fazendo assim na sua cadeira, né? O camarada senta, coloca o pé lá no estrado e fica mexendo e você fica fazendo a prova, né? Isso tudo atrapalha a concentração, tira, enfim, o seu entusiasmo, consequentemente vai lhe atrapalhar no resultado final, tá certo? Então, se você puder escolher, ótimo. Se você não puder, enfim, vai sentar lá no lugar que for determinado. Seguir absolutamente as regras do edital. Meu amigo, se é caneta Bic, é caneta Bic. Se não é caneta Bic, é caneta translúcida, aquela que você consegue ver o conteúdo, é caneta translúcida. Não vá querer levar caneta que não seja translúcida. Siga estritamente o edital. Pense que aquele concurso é o concurso da sua vida e que aquele concurso, se você for aprovado, muda a sua vida definitivamente do dia para a noite. Então, quer dizer, leve com seriedade, faça as coisas com seriedade. Faça as coisas com seriedade. Vai fazer a prova, faça com seriedade. Não vai largar, mas eu terminei a prova rápido, eu quero ir embora. Não, pô. Se você vai pensando em ir embora, não vá fazer prova. Se você vai pensando, não estudei nada, vou perder, não vou passar, não vá fazer prova. Pô, é melhor você ficar, vai na churrascaria, sai com os amigos, vai tomar cerveja, enfim, vai orar, vai fazer o que você quiser, pô. Vai ficar assistindo televisão, dormindo, escolhe o que você vai fazer, mas não vai fazer prova. Vá
com o sentimento de que você vai ser aprovado. Vá com confiança de que você vai passar. Pelo menos aquela confiança de que você fez tudo que você podia no espaço de tempo que lhe era destinado. Tá certo? Tudo bem? Então são essas recomendações. Terminou a prova. O que é que você vai fazer? Vá para casa. Saia com os amigos. Vai relaxar. Vai relaxar. Não vá ficar comparando questão, porque não adianta. Não é o momento. Você vai se desgastar emocionalmente. Fulano já está passando em tudo. Ele vai passar. O que é que você botou a questão 3? Botei A. E você? Botei B. 14. Botei C. E você? Botei D. 15. Botei E. E você? Botei A. 16. Botei D. E você? Botei A. 17. Botei D. E você? Botei C. Puxa, não botei nenhum igual o cara tá passando em tudo. Caraca, eu vou perder. Quem falou que o gabarito dele é o gabarito oficial? Quem falou isso? Se você ficar comparando a resposta, você só vai se atormentar. Se atormentar, você só vai se incutir. E você só vai incutir em você mesmo sofrimento. Entendeu? Não adianta, não compara. Larga a mão. O que você botou na 13? Poxa, desculpa, eu não quero conferir prova não. Isso me deixa preocupado, estressado. Prefiro não conferir. Sabe por quê? Porque não vai adiantar você conferir depois que você terminar a prova. Você tem que conferir, claro que você tem que conferir, mas não confere naquele dia, confere no dia depois. Entendeu? No outro dia, naquele dia não, pô. Você acabou de fazer a prova, vai conferir pra quê? Pra você ver ali e falar, poxa, errei tudo. Errei a pegadinha. Não, larga a mão. Confere no outro dia. Saiu o gabarito, no outro dia você confere. Não confere no mesmo dia, senão você se estressa. Não faça isso não. Tá certo? Essas são as recomendações que eu deixo para vocês, meus amigos. Meu e-mail, novamente, tá? Eu coloco aqui. Hoje é o dia 24 de abril de 2014, tá? Espero que seja um dia de sorte na vida de vocês. Sorte em que sentido? No sentido de te dar um parâmetro, de te dar uma visão de como estudar, como preparar o seu estudo, como organizar o seu estudo, como equilibrar a sua mente, como realmente aprender a estudar. Espero que possa ter atingido o objetivo esperado por vocês, tá certo? E fica aqui meu e-mail, eduardocalmon@terra.com.br, meu pessoal meu, tá certo? Deixo à disposição de vocês para que vocês enviem aí quantos e-mails desejarem, solicitando, enfim, grade de estudo, como que monto a minha grade, estou com dificuldade, tá certo? Vai ser um prazer imenso ajudá-los, tá bom? Então, fiquem com Deus, tá? Um forte abraço, tá? Um beijo no coração de vocês e eu desejo, com absoluta sinceridade, que vocês sejam verdadeiros vencedores na vida de vocês. Vencedores, tanto no campo profissional, vencedores tanto no campo espiritual, como vencedores no campo emocional. Desejo a vocês, com absoluta franqueza de coração, que vocês atinjam o resultado de vocês. E o que precisarem, contem comigo, tá certo? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Clique lá.